Bom dia, povo lindo! Quinta-feira sensacional, maravilhosa, Clara. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Gente, não sei como é que faz pra virar o negócio. Impressionante. Acho que eu não vou conseguir mostrar, mas tá tudo bem. Mas tá lindo. Tem cores, tem sol, tem azul no céu. Ô, felicidade. Não sei vocês, gente, mas eu não nasci pra viver em Londres. De verdade. Quinta-feira de luz para todo mundo. Já agradeceram? Mais um dia novinho. Hoje explodindo de energia dessa superlua azul. Prontinha aí para dar toda a energia que a gente precisa para criar o que a gente realmente quer, o que a gente tem como missão de alma nessa vida, nessa experiência aqui agora. Fazer um convite para vocês. Se inscreve aí no canal, deixa o joinha. Dia 2, próximo sábado, a gente tem nosso workshop de constelação familiar sistêmica, às 3h30. 3h30 para a gente chegar, né? 4 horas a gente começa. E aí no final, são pouquíssimas vagas, eu acredito que tenham 2 ainda. Tô sem minha agenda aqui. Tem 2 vagas, então, gente, aproveitem, reservem e vamos junto no sábado, 3h30 da tarde, nessa aula. Aula é demais, né? Mas nessa tarde linda de autoconhecimento, vamos falar sobre o que é constelação familiar, sobre a visão sistêmica, né? Sobre as leis ou ordens do amor, de que forma isso pode beneficiar toda a nossa experiência daqui para frente, de que forma a gente pode ressignificar tudo que a gente traz de traumas emocionais, né? Pode não ter acontecido nada assim muito grave, mas para uma criança tudo é muito amplo, né? Então a gente vive aí inconscientemente reagindo por medo. Então a gente pode deixar isso e viver uma vida livre, principalmente da bagagem emocional, espiritual, né, energética que a gente traz do nosso sistema. Vamos falar o que é sistema familiar, né? A gente é cercado de sistema, nós somos um sistema. Nosso corpo é um sistema perfeito, o universo é um sistema, existe o sistema dos homens, né? Das leis dos homens. Então a gente vai conversar sobre isso nesse workshop. Vai ser muito tranquilo, só que as reservas têm que ser feitas até amanhã, porque existe um material impresso, né? Que vocês vão acompanhar junto comigo. Tudo que a gente vai conversar vai estar ali prontinho para todo mundo. Então, o mesmo material que eu vou usar, vocês vão ter ali para acompanhar. E aí, depois disso, a gente vai fazer o sorteio de uma constelação e vamos todos trabalhar juntos. Lembrando que não só o constelado se beneficia, né? Apesar do tema ser de quem foi sorteado, certeza absoluta de que todo mundo sai ganhando. Então, vamos pôr ordem no nosso amor, porque muitas vezes a gente vive uma lealdade cega, né? Um amor cego, por amor à nossa família, por amor aos nossos ancestrais. Muitas vezes a gente não se permite ser mais, ganhar mais, estudar mais, crescer mais do que eles. E tem vezes, gente, quando a gente perde alguém que a gente tem uma ligação muito forte, por exemplo, né? Pai, mãe, avós.
Muitas pessoas inconscientemente, por amor cego, e aí é o amor que adoece, né? Também se entrega, também deixa de viver por lealdade, por amor. Quantas histórias a gente tem aí de filhos que não se permitem seguir a vida porque perderam um pai, porque perderam uma mãe, de forma trágica, traumática ou não, né? Mas eles não se permitem ter uma vida mais extensa, né? Então aí vem depressão, aí vem doença. Eu e meu incenso, né? Vou, sei lá, trocar de lugar. E existe tudo isso. E a gente vive isso e não sabe. Porque a gente vive de forma inconsciente. Então fica o convite para todos. São 10 pessoas, são 10 vagas, eu tenho 2 ainda. Então aproveitem. Claro que na minha primeira experiência assim, né, na frente de um grupo, eu não ia fazer nada gigantesco, até porque a gente precisa dar um passo de cada vez e se acostumar com o processo, né? Viver, na verdade, o processo, a evolução, a expansão. Então, fica o convite, 2 de setembro, sábado, 3h30. Outra coisa, eu estava até aqui com a mesa agora, abri de novo, né? Eu passei um período sem movimentar o grupo de mesa radiônica coletiva, mas está aberto. Depois das nossas cartinhas eu vou fazer. Já está aqui trabalhando, finalizando o último testemunho. E aí eu vou fazer a mesa, vou enviar o relatório para o povo lindo, né? Hoje eu trabalho campus mental e emocional, semana que vem eu não sei, mas lá no grupo tem tudo escrito. Eu sempre, quando abro a lista, tá escrito lá quais são as áreas que a gente vai trabalhar. Então fiquem à vontade para entrar no grupo, para participar dessa manutenção energética que a gente faz aí. Toda semana a gente trabalha 2 áreas diferentes, com exceção do campo físico, né, que é onde o trabalho é mais extenso. A gente trabalha o físico no geral e depois a gente vai trabalhando chakra por chakra, fazendo a medição, fazendo a correção energética desses chakras. Certo? No mais, agenda aberta para setembro, para constelação individual ou em grupo, precisa ser agendada, principalmente quando a pessoa quer que seja pessoal e em grupo, né? Porque daí a gente precisa organizar o barraco, chamar pessoas. E mesa radiônica também individual. Fora isso, o acompanhamento terapêutico, né? A gente conversa aí 1 vez por semana, faz um trabalho energético. Nada substitui os tratamentos que você já faz, tá? É integrativo, é para trabalhar junto, é para trazer um pouco mais de consciência do porquê que coisas acontecem no nosso corpo, por que eu tenho sintomas, por que eu tenho bloqueios emocionais, por que minha vida não vai para frente, por que meu profissional não expande, por que o meu financeiro, apesar de eu trabalhar tanto, apesar de eu ganhar dinheiro suficiente, ele não é suficiente, sabe? Dá só para pagar as contas e comprar o básico para sobreviver, né? Por que meus relacionamentos, em qualquer área que seja, são tóxicos, né? Por que eu atraio, o que eu vibro para atrair, né, tudo isso dessa forma? O que eu preciso olhar em mim? Qual é a vibração em mim que eu preciso mudar para poder ter novas experiências mais fáceis? O aprendizado, ele nunca vai terminar,
A gente está aqui para isso, para aprender, para expandir, para reconectar. Então, gente, estou à disposição. Fiquem à vontade. Trabalho online ou presencial, estamos aí. Vamos para nossas pedrinhas. Hoje a gente tem aqui, bom, acho que é um quartzo azul. Me corrijam os cristaleiros. Essa pedra, esse quartzo azul claro, ele é do chakra laríngeo. Ele vibra na mesma frequência do chakra laríngeo, que a gente ainda vai falar na sériezinha aí de chakra, tá? Que é o nosso chakra de comunicação. É o chakra por onde a gente se expressa verbalmente. Então, quando a gente não se expressa, quando a gente não diz o que a gente sente, né? Quando a gente não põe para fora sentimentos, emoções, pensamentos, claro que de forma amorosa, de forma equilibrada e clara, né? Não é sair por aí cuspindo marimbondo em todo mundo para você se sentir bem e fazer o mal para todo mundo, deixar todo mundo mal. Então a gente tem aqui essa pedrinha, esse cristal maravilhoso que ajuda a gente a se comunicar clara e verdadeiramente. A gente tem aqui também essa água marinha, que é um pedaço, eu tenho alguns que um amigo pegou aqui perto, na Brava, se eu não me engano. Michel, gratidão. Eu tenho ela maior. Então, água marinha ou quartzo azul. Respirem, sintam seu coração, treinem, ouvir, sentir a sua intuição. Ela que diz sempre para nós qual é o caminho certo. E quando a gente aprende isso, a gente evita um monte de dor de cabeça. Quando a gente vive, né? Quando a gente vive na dor inconscientemente, né? Na reatividade, quando a nossa criança está querendo proteger a gente vive inconscientemente no medo de várias coisas. E aí tudo vem junto com as feridas emocionais que a gente tem, né? O primeiro passo é reconhecer e aceitar e maternar, rematernar essa criança. Dizer para ela que hoje nós somos adultos e que a gente dá conta. E aí, é isso. Qualquer escolha que vocês tenham que fazer na vida, ouçam a sua intuição. Sintam porque vibra. Né? Todo conflito, quando a gente vive no medo, quando a gente vibra o medo mesmo que inconscientemente, todo conflito, quando a gente não olha, né? Porque sempre acontece. O universo vai mostrar pra gente o que tá certo, né? Tudo bem, é bênção e a gente vai seguir feliz. Mas quando a gente tem que olhar para alguma coisa, o universo faz um movimento que, né, deixa a gente chateado, ou a gente discute, ou alguma coisa errada, ou uma sucessão de coisas começam a não dar certo. É justamente para a gente olhar para aquela lição que está ali. Geralmente isso vem através de outra pessoa, né? Outras pessoas são gatilhos para as nossas feridas emocionais se mostrarem, para a gente olhar para elas. Então vamos lá? Primeira opção, quartzo azul. Vamos ver a cartinha. Caveira. A caveira que fala de unicidade, que fala de igualdade, né? Então vamos olhar o que o livrinho, uau, já foi, diz. Acho que eu vou precisar do meu óculos. Para o místico, a figura da caveira é vista como um símbolo de transmutação pessoal. É o símbolo do homem que se espiritualiza.
deixando para trás as fantasias e ilusões, como uma roupa velha que já não lhe serve mais. Transmutação pessoal é sair desse engano mesmo que a gente vive, de falar, eu sou isso mesmo e tá tudo bem, né? Nunca vou mudar, vou ser sempre assim, e olhar mais para dentro, né? Trazer esse equilíbrio entre a vida física, material e a vida espiritual, energética. E a caveira diz que todos nós somos isso, né? Exatamente esse equilíbrio. Então é olhar mais para nós, é sair dessa ilusão do material, de recompensas imediatas, né? As recompensas imediatas é tudo aquilo que a gente faz cegamente, sabe? As recompensas imediatas que a gente dá, assim, que a gente acha que traz felicidade para nós, é principalmente aquela farra que a gente faz todo dia, né? É o sexo que a gente faz por aí em todo lugar com qualquer pessoa o tempo inteiro. O sexo é uma energia muito poderosa, né? E quando a gente tem muitos parceiros, quando a gente vive essa vida aí de pular de galho em galho, podem até não saber, mas a gente absorve toda a energia daquela pessoa que a gente nem conhece por pelo menos 6 meses. Então imagina, a pessoa tá lá numa depressão, tá passando por um momento difícil, e aí ela vai botar tudo isso aí dentro de nós. Então a caveira diz isso, né? É saber mesmo que isso não serve mais para nós, que a felicidade duradoura e constante, ela vem através do autoconhecimento, né? De se recompensar, sim, quando você atinge metas, quando você está chegando mais perto do seu objetivo com consciência. Seu antigo corpo deve passar por transformações para que sua alma, mais consciente, possa outra vez manifestar-se fisicamente. Na carta 13 do tarô, vemos a figura de uma caveira que com uma foice na mão despedaça reis e plebeus, mostrando com isso que a transformação faz-se necessária para todos. É a história do nós somos iguais. Podemos vê-la como símbolo de igualdade entre os povos, lembrando-nos que todos nascemos de um mesmo princípio e para ele voltaremos. E aí a síntese da caveira diz: observe sua coluna, sua respiração, sua vida e livre-se urgentemente de toda atitude egoísta. A atitude egoísta pode ser com a gente mesmo, né? A atitude egoísta de não se olhar, de não se conhecer, de não sair da zona de conforto. Não seja possessivo, extremamente exigente, não seja 8 ou 80. A vida é equilíbrio. Afinal, tudo na vida é transitório. Curta-se mais e seja gentil com a sua vida. Curta-se mais é você com você. É você se amar primeiro. Que a gente só consegue realmente amar o outro, o próximo, da espécie que for, se a gente se ama, se a gente entende o que é se amar, se priorizar, olhar para dentro, olhar para as nossas dores e para as nossas alegrias, porque a gente não recebe, eu falo muito que a gente recebe, né, uma bagagem-zona aí de dor e sofrimento, mas a gente também recebe muita alegria, muito conhecimento, muita sabedoria através do nosso sistema, né? E é isso. Então, para quem escolheu a pedrinha azul, lembre-se que nós somos uno com um todo e que nada é diferente de nós, ou é pior ou é melhor.
nós somos iguais. A gente está aqui com o mesmo propósito. Acho que os animaizinhos não, né? Os animaizinhos, eles são puros, eles estão aqui também para mostrar para nós o que é viver no aqui e no agora, né? O que é viver o momento presente, porque eles não têm essa loucura que a gente tem de viver o futuro, viver na ansiedade, né? Ou viver o passado o tempo inteiro e aí a gente deprime. E aí no fundo aqui do deck dessa pedra, para quem escolheu, a gente tem a carta do espinho, que diz: tenha calma, procure compreender melhor o porquê dos acontecimentos. A história do universo vai te mostrando, né? Com eventos, às vezes não tão bons, mas isso serve para a gente olhar para nós. As dificuldades logo passarão, por isso procure vacinar-se contra aborrecimentos futuros, utilizando-se das experiências adquiridas no passado. O passado ou é bênção ou é lição. É isso. E a gente tem que olhar para essas lições. A gente tem que olhar para tudo aquilo que se repete, se repete, se repete. A gente vive nesse looping e o negócio, ele vai só aumentando. Quando a gente não olha no começo, quando o universo começa a mostrar para nós e a gente não olha, a gente não corrige, o universo vai aumentar. Porque pequenininho você não tá vendo, você não tá olhando. E aí ele vai aumentar a proporção da situação, que não é tão legal. E aí vem brigas, vem discussões, vem tudo que não é maneiro. Então, usar essa intuição para perceber que aquele movimento que não foi tão legal é porque você tem que olhar para você, né? Deixar de se vitimizar, deixar de pôr a culpa em todo mundo, porque tudo que acontece na minha vida nunca é culpa minha. Cadê a sua vida que você é dono, dona dela? Você tem responsabilidade. Aprender isso dói, gente. Dói. Trazer a responsabilidade para nós, deixar de culpar, deixar de se vitimizar, dói. Porque é muito, muito fácil botar a culpa de tudo que acontece com a gente nos outros. E aí vai doer? Mas é libertador, porque a gente começa a prestar atenção nos sinais logo no começo. E aí a gente deixa de passar por um monte de experiência que não é tão legal. Tá certo? Vamos para a água marinha, fumacinha. Então, para quem se conectou, para quem a intuição mostrou essa pedra, hoje está assim, né? A carta é o inferno, mas não se assustem. É só a energia, né? O inferno que diz sobre estar muito no material, estar muito no carnal, né? Estar muito nos sonhos de só material, só material, só material. E a gente não é só material. Entender isso é importante para a gente começar a trazer a responsabilidade para nós. Vamos ver o que o livro diz, mas a carta do inferno é basicamente isso. E vamos pro óculos! Na mitologia de alguns povos existiram, em algumas partes do planeta, regiões subterrâneas com determinados locais de suplício, para onde iriam as almas dos mortos. Essa coisa de céu e inferno, a gente também entende que tá tudo aqui, né? A gente mesmo cria todas essas situações. Então, a nossa mente, ela pode ser nossa melhor amiga ou nossa pior inimiga. E é aí que vive o céu e o inferno. Estes locais eram conhecidos como inferno, ou uma região dos Campos Elíseos, onde as almas pecadoras que cometeram erros contra a vida iriam sofrer. Segundo a crença de algumas religiões, esse seria o local onde habitaria a força do mal, adversária da suprema bondade de Deus. Inferno é o estado de dor,
de tristeza, de angústia. É um estado psicológico no qual o indivíduo se vê privado da condição de evoluir. E aí a gente tem muito um sentimento, né, que me veio agora, de depressão. Então, quem estiver se sentindo aí um pouquinho para baixo, já começa a olhar para isso, né? Se você se conectou com essa pedra, se você está se sentindo, né, com a energia baixa, com pensamentos que não são legais e que se repetem, procura uma ajuda, procura um ouvido. Às vezes só pôr para fora já é um bom começo, né? Alguém que te escute sem julgar. Os terapeutas, os psicólogos, está todo mundo aí à disposição. Da condição de evoluir. Condição infernal é sentir-se estagnar, é estar bloqueado, impedindo de seguir seu impulso de vida. Aquela coisa do looping, né? Que a gente vive aí, a repetição de ciclos, a repetição de padrões que a gente viu a nossa família viver, que a gente falou para nós, não vou passar por isso, não quero isso para minha vida, não vou fazer igual. E aí o medo de fazer igual, inconscientemente, a gente faz o quê? Tudo igual, achando que está fazendo diferente. E isso a gente vê muito, muito nas constelações, né? O que eu mais tenho aqui é a galera que fala, não, porque, né, começa a fazer o movimento, não, porque minha família, não, meus pais, não vou fazer igual, não quero isso para mim. E quando a gente monta o campo, a gente vê a repetição. E aí, quando eu mostro a repetição, geralmente tenho... Nossa, mas está igual? Exatamente, está igual. Só que você não sabe, você acha que está fazendo diferente, continua culpando todo mundo, né? E não olha para frente, porque você realmente pode fazer de diferente, que é olhar, que é interromper esse ciclo, esses padrões negativos. Alguns sábios já disseram que viver no inferno é ter tudo aquilo que a sua fantasia sempre quis. E a nossa fantasia quer o quê? Tudo que é fácil, tudo que é legal, né? Tudo que não é legal, na verdade, né? Tudo que é confortável, fácil demais, é isso. Na verdade, é ter a ilusão de ter conquistado algo que não passava de ilusão. É sentir-se frustrado, impedido por estar preso em uma situação ou estado de consciência equivocado, do qual não consegue se libertar. E sozinho, gente, de verdade é muito difícil. É um estado ilusório de consciência, responsável por emoções conflitantes. Às vezes a gente vive aquela vida, né, que a gente acha mó barato. Muitos amigos, muitas festas, muitos passeios, muitas baladas, muito sexo, muita paquera, muito terminei um relacionamento, agora vou pular para o outro, né? Porque a gente só esquece um se a gente tiver o outro. Não façam isso, se curem, observem por que aquele relacionamento não continuou, não cresceu, não prosperou, o que aquele relacionamento mostrou para mim. E aí a gente conserta em nós para poder viver o novo. Procure estar centrado, não desvie sua atenção dos seus objetivos, não se perca entrando na fantasia de outras pessoas. Gente, quando a gente vive nessa inconsciência, a gente não tem um caminho para seguir. A gente não tem um objetivo lá na frente, a gente não tem metas para seguir, para chegar naquele objetivo. E aí tudo que acontece ao nosso redor, né? O que os nossos amigos falam, o que os nossos amigos pensam, o que os nossos amigos... Eu tô falando amigos, gente, mas pode ser família,
pode ser o seu par, né? Quem nunca viveu isso? A pessoa, né, não tem um objetivo, não tem metas, não tem... E aí faz qualquer coisa na vida para poder ganhar um pouquinho, porque tem que ter muito esforço, isso é uma crença limitante. Né? Eu preciso trabalhar muito para poder ganhar um pouco mais de dinheiro. Esquece, gente, isso a gente foi programado para entender isso, para servir os que são líderes mesmo natos. Eles vieram aqui para ser milionários e tá tudo bem. Seja milionário também. De que forma? Mudando o que você acha que é a sua consciência, né? E aí as outras pessoas falam, não, vamos vender bala no sinal, porque dá muito dinheiro. Aí você vai lá na fantasia do outro, então vamos vender bala no sinal. Mas aí você já tem outro trabalho. Só que você precisa trabalhar mais para poder ganhar mais, para poder gastar mais. Porque também não existe um controle, não existe uma consciência financeira mesmo. A gente precisa sim do dinheiro para viver e ele tá aí, é uma energia que é para trazer conforto para nós. Então, quando a gente não tem essa consciência de que o dinheiro é energia e que dependendo da forma que a gente usa essa energia, ele não se multiplica. A Michelle tá nesse processo. A Michelle tá aprendendo tudo isso, mas a Michelle já deu muito de cara na parede. Muito. Os menos, não vou falar que eu sei tudo, porque eu não sei nada. O que eu compartilho aqui com vocês é a minha vida, a minha experiência com tudo isso. E que tá dando certo. Então, espero que eu seja a contribuição. E aí você vai lá na fantasia do amiguinho, né? Vai vender bala no sinal. Aí outro amigo chega e fala, não, mas vamos... Uau! Vamos também, eu sei que você já tem seu trabalho, já tá vendendo bala no sinal, mas vamos fazer malabarismo. Que também dá dinheiro. Aí você vai fazer tudo. Aí depois você não tem dinheiro para nada, porque você tá cansado, você acha que você merece uma recompensa, porque você tá se esforçando muito. E aí você sai do sinal, sai do malabarismo, sai do trabalho e vai tomar um monte de cerveja, vai fazer uma farra, né? É assim, gente, de verdade, eu vivi isso 40 anos da minha vida, de verdade. Então não entre na fantasia de outras pessoas, e isso pode ser amiguinho, pode ser família, pode ser seu par, pode ser qualquer parada. Imagine-se como uma flecha que tem como único objetivo ser firme, reta e objetiva. Acerte o alvo da vida, não se desviando do seu caminho que seu coração e sua intuição lhe apontam. Então, antes de entrar na fantasia de outra pessoa, senta, respira e sente. Coloca os dois caminhos, eu tenho que seguir o que eu acho que é certo para mim, mesmo que, né, tropece, eu vou olhar, opa, peraí, o que tá errado? Ou eu vou seguir qualquer caminho que aparecer, né? Fecha o olho, respira, põe os dois caminhos na sua frente, de olho fechado ali, e olha para um lado, e olha para o outro, e vê de que lado o seu coração vibra. Nunca deixe de orar e de escutar a voz do seu coração. É isso, gente. É isso. E o fundo do deck? A partir do momento que você faz isso, a partir do momento que você toma consciência disso tudo, existe a finalização de um ciclo repetitivo, de uma repetição de padrão negativo, porque você vai olhar. Você vai ver que aquilo está se repetindo pela sua vida inteira e que não é legal, e você vai decidir que não quer mais aquilo na sua vida. E aí, um ciclo termina, esse ciclo de dor termina e vem o novo.
A carta da morte fala exatamente isso, novos começos. Mas primeiro você precisa sair da ilusão. Que a gente super acha que é realidade, né? E a gente vive isso. Na verdade, a gente não vive. A gente passa pela vida para sobreviver. Então, gente, tem coisa boa lá na frente. É só deixar as ilusões, os velhos padrões negativos, os ciclos repetitivos que não são legais, né? É isso. E o novo chega. Mas é necessário você tomar uma decisão. Então, para quem se conectou com a água marinha, o recado tá dado. Aproveitem. Espero que eu tenha sido contribuição. Se vocês acham que alguém precisa ouvir isso, compartilhem o vídeo, tá? Vou deixar na descrição aí as informações da nossa tarde sistêmica, tá? Vamos passar o sábado aí, a tarde de sábado juntinho. No final a gente vai fazer a constelação e aí eu acho que tá perto do horário da Lu abrir a pizzaria. Tem um monte de gente que já foi lá por indicação e não vai mais em outro lugar porque ela arrebenta. Então, Pizzaria Casa Manjericão fica no container. Era container hostel, mas aí já não é mais hostel. Agora é realmente uma pousada, então é container Eco Suites, fica aqui no Caminho Verde. Vamos bater papo e aí no final eu acho que vai estar no horário da Lu abrir. A gente come pizza, toma um vinho, uma cervejinha, um suco, uma água, uma Coca-Cola, whatever. O convite está feito. Vou deixar o link também do grupo da Mesa Radiônica, que a gente faz esse trabalho de manutenção energética, tá? A gente vai trabalhando áreas separadas, que agora eu vou fazer exatamente isso. Hoje eu trabalho o campo mental e emocional, que são os principais, são os primordiais para a gente poder ter uma consciência das nossas dores, das nossas feridas, do que a gente precisa olhar com verdade. Tá certo? Espero que eu tenha sido contribuição. Deixa o dedão, que eu não gosto, mas só tem ele, não tem coraçãozinho, então, né? Fazer o quê? Coraçãozinho para vocês. Até terça-feira, que aí eu volto com as cartinhas. Quarta-feira a gente fala do chakra cardíaco, que é o nosso centro de emoção, é o nosso centro de amor incondicional, que a gente passa a maior parte da vida com ele bloqueado. Desculpa, mas é verdade. Beijo, gente. Quinta-feira de luz, final de semana abençoado. Para quem sentir, para quem a intuição fizer o coraçãozinho bater, a gente se vê sábado. Beijo.